Se Esaú chegar ao primeiro acampamento e o atacar, o outro grupo terá chance de fugir. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta noite. Tenho certeza absoluta que o Senhor falará aos nossos corações. Aliás, meu Deus, desde o início do culto, o Senhor já está falando aos nossos corações. Mas agora, eu tenho certeza absoluta que o Senhor falará através da Tua boa palavra. A Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco nesse lugar nessa noite. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e use a minha vida para o louvor da Tua glória. Fale conosco, meu Deus, nessa noite fria, porém aquecida pelo calor da Tua presença. Fale conosco, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. A história de Jacó é uma das histórias mais tumultuadas da Bíblia Sagrada. Eu vou repetir. A história de Jacó é uma das histórias mais tumultuadas da Bíblia Sagrada. Em síntese, a vida do servo de Deus, esse Jacó, pode ser dividida em pelo menos 3 momentos especiais. A vida de Jacó, em síntese, não dá para detalharmos aqui, que passaremos alguns dias falando sobre a vida de Jacó. Mas em síntese, a vida de Jacó pode ser dividida em 3 momentos especiais. Primeiro momento, é o momento em que ele se encontra em Canaã, onde ele se aproveita da fragilidade, da fome do seu irmão gêmeo Esaú, e compra por um prato de lentilha, ele vende por um prato de lentilha, ele compra com um prato de lentilha ou um guisado vermelho, o direito santo da primogenitura do seu irmão. Ele se aproveita de um momento em que o seu irmão está esfomeado, o seu irmão era o primogênito, e ele dá o balão no seu irmão. Ele aproveita da miséria, da fome, da angústia que estava o seu irmão Esaú esfomeado, e ele diz para o seu irmão, ó, se você me der o direito da bênção da primogenitura, eu lhe dou um prato de lentilha. O irmão dele, desesperado, come, como você sabe muito bem, e despreza a bênção da primogenitura. Este é o primeiro momento na história da vida de Jacó, em que ele se encontra em Canaã. Mas o segundo momento da história da vida de Jacó é que, por conselho da sua mãe, Rebeca, e debaixo da ameaça de morte do seu irmão Esaú, que depois que Esaú come, e ele cai em si, que o seu irmão havia lhe dado um balão, a Bíblia diz que Esaú jura de morte o seu irmão, e ele diz, meu pai ainda está vivo, mas assim que meu pai partir para a eternidade para estar com Deus, eu juro que eu exterminarei a alma do meu irmão da terra. A Bíblia diz que por conselho da sua querida mãe, que aliás tinha ajudado ele nessa trama, ele é aconselhado por sua mãe a ir foragido para a casa dos seus pais, lá na Síria, especificamente em Padã Arã, na casa da parentela dos seus pais, onde lá Jacó constitui família, trabalha muito, adquire riquezas, bens, e é um homem muito farto, é um homem muito próspero. Mas o terceiro momento, em síntese da história da vida de Jacó, é que agora, abençoado por Deus, lá na casa dos seus avós, na casa dos seus parentes, em Padã Arã, ele recebe uma orientação de Deus, a direção de Deus, que deve voltar para a sua terra. Mas o fato dele voltar para a sua terra, ele teria que resolver um problema muito sério do passado. Porque o fato dele ter que voltar para a sua terra de Canaã, ele teria que encarar o seu irmão Esaú. Não sei se você está lembrado, porque eu acabei de dizer, que Esaú o havia jurado de morte. E passaram-se nesse período, pelo menos 20 a 21 anos, e agora Jacó resolve, pela direção de Deus, voltar para Canaã, a sua terra natal. Lembrando que ele havia sido jurado de morte pelo seu irmão gêmeo.
Esaú, nesse período, nós estamos falando mais ou menos de 20, 21 anos de tempo. Esaú passou, com certeza, a nutrir um ódio profundo contra seu irmão Jacó. Por causa da bênção que havia subtraído de seu pai, e dizia consigo mesmo, Esaú dizia todos os dias: meu pai não deve demorar muito para morrer. E com certeza, assim que ele fechar os olhos, eu vou matar Jacó. E é nesse contexto histórico, que Jacó, mesmo com medo, resolve voltar para Canaã, para sua terra natal. Imagine Jacó, aproximadamente 20, 21 anos já haviam se passado, eu fico imaginando como estava o coração de Jacó. Imagino aqui penso eu, quando Jacó comia um prato de lentilha, ele se lembrava de que o seu irmão o havia jurado de morte. Penso eu que quando Jacó conversava com seus filhos e via a sua esposa, os seus filhos, se lembrava do passado tenebroso e das coisas erradas que ele havia cometido. E não só isso, mas todas as vezes que ele olhava para a sua família comendo à mesa, ele se lembrava que o seu irmão Esaú o havia jurado de morte. Eu não sei, honestamente eu não sei, como é conviver com uma vida sob ameaça durante 20, 21 anos. Eu fico imaginando com os meus pensamentos, um Jacó assustado, um Jacó com medo, um Jacó angustiado. Qualquer movimento, ou qualquer pessoa que dissesse, Esaú teu irmão, já o assustava, já o amedrontava, já significava perigo. Eu fico imaginando alguém viver sob a ameaça durante 20, 21 anos. Eu imagino que Jacó não poderia sair a qualquer lugar com o medo de que a qualquer momento, de qualquer lugar, poderia sair o seu irmão Esaú tomado de ódio para exterminá-lo. Eu não sei, honestamente eu não sei como deve ser viver 21 anos debaixo do medo, do pavor, da angústia, da ameaça iminente de morte. Eu não sei. Eu imagino que por onde ele andava com medo, ele andava vigilante, qualquer barulho o assustava, sempre tomado pelo medo de se deparar com o seu irmão Esaú, com medo de ver o irmão, e ver o irmão cumprir o que havia prometido, vingá-lo, matá-lo. 21 anos de medo, 21 anos de angústia, 21 anos de assombro. Mas aqui nesse texto, ao lermos esta passagem, parece que o que estava ruim, agora ficará pior. O pesadelo de anos, agora parece que vai se tornar realidade. Enquanto Jacó caminhava rumo à sua terra natal, Canaã, preparando-se para dar muitos presentes valiosos para Esaú, porque Jacó era esperto, Jacó não era burro, Jacó era o cara expert em dar balão nos outros, em dar chapéu nos outros. Então ele já pensou o seguinte, eu vou enviar alguns meus mensageiros para o meu irmão Esaú lá na terra de Canaã, enquanto que eu vou com a minha família. E aí os mensageiros vão chegar com a notícia lá, de que eu vou dar muitos presentes para o meu irmão Esaú. E com esses presentes, eu vou acalmar a fúria do coração do meu irmão. Só que quando ele manda os mensageiros, e está se preparando e já está em rumo à terra de Canaã, os mensageiros voltam com uma notícia. E como eu disse, o que era ruim agora fica pior. O que era péssimo agora fica péssimo. O que era angustiante agora fica 2 vezes mais angustiante. Os mensageiros chegam, abordam Jacó e dizem para Jacó o seguinte: falamos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro.
Mas, diga mas. Diga para o teu irmão, mas. Eles, os mensageiros, chegam com essa notícia: olha, nós fomos ao teu irmão, e a gente quer dizer para você que ele está vindo ao seu encontro, mas ele está acompanhado de 400 homens, e são homens valentes, e são homens de guerras, são escudeiros fiéis dele. Ou seja, os mensageiros trouxeram uma notícia que apavorou Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó ouve essa notícia de que Esaú estava vindo com 400 guerreiros, a Bíblia diz que ele ouve e fica estagnado. Ele fica apavorado. Ele fica tomado pelo medo. Ele fica tomado pelo pânico. Eu acredito que nesta hora Jacó tenha ficado todo arrepiado. Eu acredito que nesta hora o estômago de Jacó embrulhou. Você já passou por alguma circunstância assim? Que você pensava que estava ruim, a coisa estava pior do que você imaginava? Eu imagino que calafrios subiam dos pés às pontas dos cabelos de Jacó. Eu acredito que a visão de Jacó ficou turva nesse momento. O medo de sempre, agora se converte em pânico, em pavor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei que tipo de mensageiros foram esses mensageiros que foram procurar Esaú a mando de Jacó e que voltaram com a notícia. Mas todo dia a gente encontra mensageiros que vêm nos dar notícias ruins. Que vêm lhe dar notícias ruins. E existem mensageiros e mensageiros. Existem aqueles que vêm do tipo, dar a notícia ruim para a gente, e parece que quando ele dá a notícia ruim, ele diz mais ou menos assim: pastor, fulano te mandou um recado, e a cobra vai fumar. Parece que ele fala de uma forma que ele está torcendo para o circo pegar fogo. E eu imagino, eu não sei se foi um desses tipos que chegaram para Jacó e disseram para Jacó: Jacó, você nos mandou até o seu irmão Esaú, mas quando nós chegamos lá ele não quis nem conversa. Ele só mandou avisar que ele está vindo aí. E eu vou dizer uma coisa, ele está vindo com 400 homens. E o bicho vai pegar. Tem gente que é mensageira e traz a mensagem com satisfação nos lábios. Tem mensageiros também que nos abordam com a mensagem, mas com tristeza no coração. Pastor, irmão, tenho uma notícia muito triste para te dar. E você vê que ele está triste mesmo. Mas existe um outro tipo de gente, mensageiros, que faz com que a mensagem não seja tão assustadora como o mensageiro. Ele chega para Jacó e diz para Jacó: estão vindo aí 4.000 homens, 400. Mas ele está vendo que a desgraça é iminente e ele multiplica a desgraça. Estou todos os dias ouvindo gente dizendo para mim assim: pastor, vai haver uma grande desgraça. E a gente sabe que vai acontecer, mas tem gente que torce pela desgraça. Pastor, olha, Deus diz, vai haver derramamento de sangue. Eu não chego a hora de ver gente sangrando para Dilma reconhecer que ela precisa de Deus. Tem mensageiros que exageram a mensagem. E eu quero confabular aqui que quando os mensageiros chegaram para Jacó e disseram: vem com ele 400 homens, alguns crentes hoje digam: vem com ele 400.000 homens. E vem babando. E vem com desejo de matar, roubar e destruir.
e o bicho vai pegar. O homem já está angustiado, 20 anos angustiado, 20 anos com medo, 20 anos apavorado. Mas alguns fazem com que a pessoa não se apavore apenas, mas entre em estado de pânico. Esses mensageiros chegam para Jacó e dizem para Jacó: olha, teu irmão mandou te avisar que ele está vindo. E ele está vindo com 400 homens. A minha pergunta nessa noite é a seguinte: Jacó, mesmo com medo, ele reage. Quais foram as reações imediatas, rápidas, urgentes de Jacó diante do medo, diante do pavor, diante da má notícia, diante do medo acentuado? O que nós temos que fazer quando nós estamos tomados pelo medo? Em primeiro lugar, primeira reação, que eu chamo reação segundo o medo, segundo o próprio coração, é a reação negativa. Jacó tenta resolver o problema mandando para o seu irmão presentes. Deixa eu dizer algo para o teu coração nessa noite. Você que está com medo, com pavor, angustiado, deprimido, abatido, não tente resolver as coisas pela força do teu braço. As coisas não serão resolvidas segundo a tua estratégia. As coisas serão resolvidas segundo as estratégias de Deus. A primeira reação, que eu chamo a reação segundo o seu próprio coração, coração de Jacó, é a seguinte: eu vou resolver a coisa pela força da minha inteligência. Eu vou resolver essa situação de medo, de pavor, de pressão, segundo a minha mente, a minha estratégia. E a Bíblia diz que ele toma 2 posicionamentos negativos. Primeiro posicionamento, ele separa todos os seus em 2 bandos. A sua família no segundo bando, e no primeiro bando, vou mudar a equipe. Primeira equipe, a sua família. Segunda equipe, os seus bens. Ele disse o seguinte: bom, meu irmão está vindo de encontro, eu vou pedir para esse grupo que vá. A primeira equipe vai, que é a equipe dos presentes. E se meu irmão resolver matar todos os presentes e destruir os meus gados e os meus soldados, aí eu tenho tempo de fugir com a minha família. Ou seja, na hora da pressão e do medo, ele tomou a atitude errada. Ele ia dizimar gente que não tinha a ver nada com isso. Não sei se você está entendendo o que Deus está mandando dizer aqui nessa noite. Não haja segundo a tua inclinação, segundo a inclinação do medo que está no teu coração. Haja segundo a direção de Deus. Se você tem dúvidas do que fazer, dobre o teu joelho, põe a tua boca no pó, porque buscando a Deus há esperança para a tua vida e para o teu futuro. Estratégias humanas não funcionam. Aqui ele põe em risco a sua família, ele põe em risco os seus bens, ele manda presente, ele faz 2 coisas: ele manda presente e põe em risco a sua família, na hora da pressão e na hora do medo. Não faça nada debaixo de medo, não faça nada debaixo da opressão, não faça nada debaixo da pressão. Se você tem dúvida, busque ao Senhor, porque o Senhor quer te dar direção. Mas a segunda reação, que eu chamo da reação segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele faz uma oração bíblica. Ele faz uma oração segundo a palavra. Quando a má notícia chega para ele, e essa notícia acentua o medo dentro dele, ele percebe que a estratégia dele não vai funcionar, ele então toma uma direção segundo Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se você quer ver Deus agir na tua história, debaixo de toda a opressão do inferno que tem se levantado contra você, não haja segundo os seus pensamentos. Dê um stop para as tuas estratégias. É hora de você dobrar o teu joelho e orar a palavra de Deus, orar segundo a palavra de Deus. O verso 9 diz que quando Jacó ouve isso e tem a estratégia de colocar os seus parentes em risco e enviar presentes para acalentar o coração do seu irmão, e ele percebe que isso não vai dar resultado, o verso 9 diz que Jacó orou ao Senhor. Diga para o teu irmão: nós precisamos orar mais. A Bíblia diz, então, depois da sua estratégia frustrada, Jacó ora. Porque orar, guarda isso no seu coração,
é estar convicto de que necessitamos de Deus sempre e para tudo. Orar é estar convicto de que necessitamos de Deus sempre e para tudo. Diga para o teu irmão, sempre e para tudo. Quem ora depende de Deus. Quem ora vê a glória de Deus. Quem ora, o medo sai em retirada. Quem ora é liberto pelo poder da palavra. Quem ora vê o céu se abrindo e o milagre acontecendo. É tempo de orar a Deus. Porque orar é estar convicto de que necessitamos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem necessita de Deus aqui? Quem necessita de Deus, levanta a mão, dê glória a Deus bem forte. Quem necessita de Deus, sempre aqui, levante a mão e dê glória a Deus. Quem necessita de Deus sempre e para tudo, levanta a mão e dê glória a Deus. Esses dias atrás na rádio, eu vi um pastor criticando uma irmã que tinha dado um testemunho. Pastor criticando. Um testemunho de que ela havia ido a um estacionamento de um shopping. E ela, uma mulher muito de oração, tinha orado a Deus e os estacionamentos estavam todos lotados. Ela disse: Senhor, prepara uma vaga para mim estacionar nesse estacionamento. Eu não tenho condições de pagar um estacionamento VIP. Então, Senhor, prepara um estacionamento para mim. E na hora que ela terminou de orar, sai um carro e a vaga dela é preenchida por ela. Essa mulher estava muito alegre. Para alguns isso é algo insignificante. Mas essa mulher estava tão alegre pelo fato de Deus cuidar da vida dela nos mínimos detalhes. Pelo fato, sobretudo, de ela entregar a vida dela nos mínimos detalhes para Deus cuidar. Se você quer ver Deus agir na tua vida, entrega a tua vida, os teus cuidados, a tua história nas mãos desse Deus que prepara até vaga de estacionamento quando não tem vaga. Esse Deus cuida de cada detalhe da história das nossas vidas nos mínimos detalhes. Diga para o teu irmão, Deus quer cuidar da história da tua vida nos mínimos detalhes. O Deus a quem falamos, oramos, Ele tomou a boca do profeta Isaías em seu livro, no capítulo 65, verso 24, dizendo: antes de vocês clamarem, eu responderei. Oh glória! Antes de vocês clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu vos ouvirei. Oh glória a Deus! Levante a tua mão e exalte o nome desse Deus que vive para sempre, eternamente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cantou o Salmo 18, quando ele estava sendo massacrado e perseguido por Esaú, e Deus o havia dado o livramento. Ele se levanta e diz, e bem alto ele canta: na minha angústia, clamei ao meu Senhor, sim, invoquei ao meu Deus. Busquei ao Senhor, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos, e Ele me deu vitória. Sabe o que a igreja precisa fazer nesses dias? Orar. Orar. Está apavorado? As más notícias têm chegado, a angústia tem assolado o teu coração, você carrega per si dentro de si um pavor, um medo de que algo possa acontecer. Sabe o que você tem que fazer aqui nessa noite? Orar, 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 falar com Deus, porque os crentes, os lavados e remidos no sangue de Jesus, eles estão convictos que necessitam de Deus sempre e para tudo. É de Deus que vem a tua vitória. Diga para dois irmãos, é de Deus que vem a tua vitória. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso medo, toda a vossa preocupação, todo o vosso temor, todas as vossas angústias,
todas as vossas tristezas, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós. Se achegue a Deus, porque Deus quer se achegar a você, Deus quer se revelar a nós, como Ele nunca se revelou, mas Ele chama a sua igreja a dobrar o joelho e buscar a sua face. Sabe quando esse medo vai sair? Sabe quando a libertação vai ser 100%? Sabe quando você vai ver que a angústia foi substituída pela alegria, pela tribulação vai ser substituída pela paz duradoura, que excede a todo entendimento? Quando você se prostrar, quando você se humilhar, quando você se derramar e dizer para Deus: tudo entregarei, tudo a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Que tal, irmão? Que tal, irmã? A gente nessa noite abençoada, essa noite fria, a gente se aproximar mais de Deus. Sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Porque nessa noite aqui, nesse lugar, Deus vai lançar fora do teu coração, vai lançar fora, Ele vai entrar na história da tua vida e vai arrancar pela raiz todo medo. Deus manda dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O passado é passado e Deus pega o teu passado e lança no mar do esquecimento. Quando você dobrou o teu joelho na presença dEle e diz: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, perdoa os meus pecados, me banha com a Tua graça. Ele se derramou sobre você, te perdoou, te libertou e te deu vida eterna. Esse Deus é o mesmo Deus que está aqui para tirar da tua vida todo medo e toda preocupação acerca do dia de amanhã. A minha pergunta nessa noite é: como é uma oração segundo a palavra? Porque aqui, Jacó, por ser neto de crente, ele era neto de Abraão, filho de crente, Isaac, apesar de ser neto de crente, filho de crente, ele passava por angústias, ele passava por tribulações, ele vivia sob o medo de coisas que ele havia feito no passado. Mas aqui, agora, esse homem entendeu que a estratégia dele não funciona. E eu tenho uma boa notícia para te dar: a tua estratégia não funciona. Uma boa notícia porque você vai parar de tentar. Porque a estratégia que vai funcionar é a estratégia de Deus. Diga para o teu irmão assim: tem coisas que só Jesus faz. Diga para ele: você é inteligente. Você é inteligente, mas tem coisa que a nossa inteligência não consegue fazer. Portanto, eu tenho uma boa notícia: desista. Entregue nas mãos de Deus. Pare de bater a cabeça. A Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus quer você nas mãos dEle. Deus quer que Ele seja o Senhor absoluto da história da tua vida. Porque se você entregar a tua história nas mãos dEle, a tua história será uma nova história, uma história de glória. Como é uma oração segundo a palavra? Jacó nos ensina aqui no verso 11. Ele diz: Deus de meu pai Abraão. Quando ele ora Deus de meu pai Abraão, ele está dizendo: meu Deus, o Deus da aliança, o Deus que fez aliança com meu pai Abraão. Ele está rogando a Deus para que Deus estenda a aliança que estava sobre Abraão, que Deus estendesse a aliança até ele. O Deus da Bíblia é o Deus de aliança. Oh, glória. Diga para o teu irmão: Deus tem uma aliança com você. O Deus de Abraão é o Deus de aliança. Foi Deus quem disse para Abraão, partiu de Deus. Porque na verdade, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Diga para o teu irmão: você é escolhido de Deus. Parte de Deus. Sempre parte de Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse para Abraão assim: em ti, meu filho Abraão, em ti, meu servo Abraão, serão benditas e não malditas. Serão benditas todas as famílias da terra.
E eu quero dizer uma coisa para você, nós somos filhos de Abraão. Você é bendito do Pai. Você não nasceu debaixo de maldição. E hoje aqui Deus quebra toda maldição para aqueles que estão debaixo desse jugo. Deus está aqui nesse lugar nessa noite e está quebrando as correntes pelo poder do nome dEle, porque Ele tem uma aliança contigo nessa noite. Oh glória! Ele diz para Abraão: em ti serão benditas. E Jacó sabia desse mistério. E Jacó chega para Deus e diz para Deus: Deus de meu pai Abraão, tu fizeste uma aliança com Abraão. Oh glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu e você não somos malditos, ainda que maldizem cada um de nós aqui, e falem mal de nós, e se levantem contra nós, e falem as ocultas, e que lancem espraguejamento, e que façam obra de macumbaria, de bruxaria, e que tentam te jogar na lona. Eu quero dizer para você que você é bendito, que você é bendita, que você é bendito, que vocês são benditos e benditas do Senhor, porque nós somos filhos de Abraão, descendentes do Deus Altíssimo na pessoa de Jesus de Nazaré, e Jesus é o Cordeiro de Deus, que fez uma nova aliança ao se derramar na cruz do Calvário, e nós estamos inseridos na aliança de Jesus de Nazaré. Portanto, você é abençoado. Diga para o teu irmão: você e sua família é abençoada. O Deus da Bíblia é Deus de aliança. Como é uma oração segundo a palavra? É uma oração que roga pelo Deus que cumpre o que prometeu. Você sabia que sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça há uma promessa, há um plano de Deus. E nenhum dos planos de Deus serão frustrados na história das nossas vidas. Sabe que Deus falou no meu coração quando eu estava orando nessa manhã? Tem gente que acha que a vida já acabou. Tem gente que olha para si e diz: para mim não tem mais jeito, eu fiz muita coisa errada. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que o Deus de Abraão é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac é o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó é o Deus de Jacó. E o Deus do Anderson é o Deus do Anderson, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há esperança para você. Você não é maldito, você é bendito do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo lugar, é uma oração que roga pelo Deus que cumpre o que prometeu. Jacó ora: Deus de meu pai Isaac. Isaac é filho da promessa. Sara não podia ter filhos porque ela já era idosa, Abraão era idoso, eu já era idoso, mas Deus havia liberado uma palavra, uma promessa que de Abraão e de Sara nasceria o descendente. E ainda que fosse impossível aos olhos deles, Deus faria cumprir o que prometeu, porque Deus na sua palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele é suficientemente Deus para cumprir. Portanto, quando Ele roga, Deus de Isaac, Ele está dizendo: o Deus que antes de Isaac nascer, Deus havia prometido que Isaac nasceria, e nasceu, porque Deus é Deus que promete e cumpre. Deus de Isaac, vem aqui agora. Oh glória a Deus. E eu quero liberar essa palavra para o teu coração, segundo a palavra de Deus. Você é filho da promessa. Há um plano de Deus glorioso para a tua vida. Há um plano glorioso de Deus para a tua história. E nenhum dos planos de Deus para a tua vida serão frustrados. Sabe por quê? Porque você é filho da promessa, você é filha da promessa, e o que Deus prometeu há de cumprir, porque Ele é fiel. Então diga para o teu irmão: tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas a terceira característica de uma oração segundo a palavra é uma oração que apela para o Deus eterno. Jacó ora: Deus de Abraão, Deus de Isaac, vem aqui, Deus eterno. Oh glória! Sabe o que isso tem a nos dizer aqui nessa noite? Que o Deus da Bíblia, Ele é de eternidade a eternidade. Que Ele não está dentro da eternidade, Ele está
fora da eternidade. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Antes da eternidade, Deus é Deus. E toda a tua história está nos mínimos detalhes diante dos olhos de Deus. Deus sabe o que aconteceu ontem. Deus sabe o que aconteceu hoje. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o dia em que você vai se casar, se é que vai se casar. Deus sabe o dia que você vai partir. Ele sabe de tudo e de todos. Nas suas mãos a força e poder. Com Ele está o engrandecer. E é Ele que dá vida a todos. É Ele que deixa você respirando. É Ele que tem te sustentado. E é Ele que vai te dar vitória. É Ele que tem um futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro de glória preparado para a tua vida. Se você crer, levante a tua mão e dê um glória a Deus bem forte. O projeto de Deus para Jacó. O projeto de Deus para Jacó não era que Jacó continuasse nessa fase dos 20, 21 anos de dor, de angústia e de sofrimento. O projeto que Deus tinha para Jacó, sem Jacó saber, é que ele não seria sempre Jacó, ele seria um dia Israel. Oh, glória a Deus. Deus é soberano. Deus é eterno. Deus é poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está sentado no seu trono, reinando, governando. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E diante dos olhos de Deus, a tua história já está escrita. Deus tem um plano glorioso para a história da tua vida. A tua vida não continuará como essa vida de Jacó, mas ela se tornará uma vida de Israel. E o nome de Deus será glorificado na história da tua vida. Portanto, diga para o teu irmão, o melhor de Deus está por vir. Mas uma quarta característica, a reação de oração de Jacó, quando ele foi tomado por medo, é que ele reconhece a sua condição de pecador, como também a condição de Deus, como grande Senhor, o grande manifestador da graça. Ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua pecaminosidade, mas ele reconhece também o grande amor de Deus. No verso 10, Jacó ora assim: volte para a terra do Senhor, disse aos meus pais, Abraão e Isaque, tu és o Deus eterno, que me disseste, volte para a terra dos seus pais e farei bem a você. E ele diz, eu não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tem demonstrado para comigo. Ele foi humilde na sua oração. Porque com Deus é assim. Ele resiste ao soberbo. Ele resiste aos que batem no peito e dizem, eu me garanto. Ele resiste. Mas aqueles que se humilham, aqueles que põem a boca no pó, aqueles que põem o coração aos pés de Deus, a Bíblia diz que Ele não resiste. Ele dá graça, e dá glória, e dá vitória. Oh, glória a Deus. Portanto, meu irmão, se você quer ver esse medo batendo em retirada da história da tua vida, se humilhe hoje diante de Deus. Reconheça que você não é nada, que eu não sou nada, que não somos nada. E que só somos alguma coisa e temos algo, porque Deus é bom. Deus é amor. Deus é gracioso. Portanto, minha irmã e meu irmão, que nessa noite abençoada, fria, porém calorosa da presença de Deus, que você possa abrir o teu coração para Deus e dizer para Deus, Deus, eu me humilho, porque eu sou impotente diante do Senhor. Eu não consigo sem o Senhor, eu não ando sem o Senhor, eu não respiro sem o Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu não chego lá sem o Senhor. Se humilhe diante do Senhor e peça a dependência de Deus, entregue a tua vida nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza absoluta que Ele revelará graça sobre graça, amor sobre amor, vitória sobre vitória, e o nome de Deus será glorificado na história da tua vida.
Mas em último lugar, Jacó, ele faz essa oração poderosa, segundo a Bíblia, mas ele toma um posicionamento de passar pelo vale do Jaboque sozinho. Ele resolveu ficar a sós com Deus toda uma noite. Ele passa os seus filhos, passa a sua parentela, passa os seus bens e fica sozinho no vale do Jaboque. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: quando Deus não muda as coisas, muda aquele que ora. Vou repetir. Quando Deus não muda as coisas, Ele muda aquele que ora. Às vezes a gente está, Senhor faz, Senhor eu quero a Mariazinha, Senhor eu quero o Chicozinho, Senhor eu quero fulano, eu quero o Beltrano, Senhor eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor eu quero, é esse que você me dá, é esse carro, é esse. E Deus está dizendo o seguinte: você está orando, se degradando, na verdade eu não estou te dando isso que você quer, porque na verdade é a oração que você está fazendo para mim mudar a tua história aqui, mas na verdade eu estou mudando a tua história aqui. Jacó aqui, quando ele ora, já era um homem abençoado. Tinha bens, riquezas, família, um homem próspero. Mas ele percebeu que o milagre que ele precisava não era que Deus agisse no coração de Esaú. Não era que Deus agisse nas circunstâncias aqui ao redor. O milagre que ele precisava é que Deus mudasse o caráter dele. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso orar mais. Eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso valorizar mais gente do que coisas. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser uma mãe melhor. Eu preciso ser um esposo melhor. A oração está fazendo efeito. Deus não respondeu as coisas aqui, mas está fazendo efeito aqui. Oh, glória. Eu preciso ser um marido mais amoroso. Eu preciso ser uma esposa mais carinhosa. Eu preciso ser um homem que fale menos e ouça mais. Eu preciso. Mas como eu cheguei nessa conclusão? É que eu estou orando tanto a Deus para Deus resolver tantas coisas, e na verdade eu estou percebendo que Deus precisa resolver essa coisa. Oh, glória. Querido, olha, debaixo de todas essas lutas, 20 anos, 15 anos que você tem passado, que eu tenho passado, sei lá, que a gente enfrenta, essas coisas têm nos feito mais crentes. Oh, glória. Olá, Marcelo. Aqui neste caso, Deus não queria mudar só as coisas. Deus queria mudar o orador. Deus já tinha abençoado Jacó, mas agora é a hora de Deus mudar o caráter de Jacó. Quem olhar para mim, quem olhar para você, quiçá. Não diga só estive com Anderson, mas estive com um homem de oração. Estive com a irmã fulana, uma mulher de oração. Oh, glória. Oh, glória. Quem olhou para Jacó depois que ele passou pelo vale de Jaboque e o anjo lutou com ele, e Deus lutou com ele na verdade, e Deus deixou uma marca nele, na coxa dele, ele andava manquejando. Quem olhava para ele dizia o seguinte: este homem teve um encontro com Deus. A oração dele não mudou só a circunstância, mudou o orador. Mudou ele. Diga para o teu irmão: Deus tem nos mudado. Estas foram as atitudes de oração feitas por Jacó na hora do medo, na hora do pânico, do desespero. E eu queria só deixar para você 3 observações importantes sobre Deus e Jacó diante dessa história. Primeira observação, só vou citar. Jacó não sabia que Deus estava no controle de tudo, inclusive no controle da vida dele. Diga para o teu irmão: Deus está no controle de tudo, inclusive da tua vida. Segundo, Jacó não sabia que Deus já tinha trabalhado no coração vingativo do seu irmão Esaú.
Alguns estudiosos dizem que quando Jacó estava no vale de Jaboque, estava aqui no vale de Jaboque lutando com Deus, na hora que Deus estava mudando o coração de Jacó, foi nessa hora que Deus estava mudando o coração de Esaú. Alguns estudiosos dizem, são estudiosos, não é a Bíblia que diz, que quando os mensageiros vão até Jacó, vão até Esaú, e eles voltam sem uma resposta, e isso é verdade. Eles voltam sem uma resposta porque, na verdade, Esaú tinha se emudecido e ele estava tomado de ódio no coração. E aí alguns estudiosos dizem que quando Jacó estava no vale do Jaboque, lutando com Deus, e Deus estava mudando o caráter dele, e na hora que Deus mudou o caráter dele, Deus mudou o coração de Esaú. Porque Deus faz a obra completa. Deus faz a obra completa. Deus vai mudar o teu filho sim, mas primeiro Deus está mudando o teu coração. Deus vai arrancar o teu filho das logas sim, mas Ele está mudando também o teu coração, para você receber o teu filho como não mais um menino, mas como um filho do Deus Altíssimo e como um profeta de Israel. A oração, definiu Philip Yancey, é o ato de ver a realidade do ponto de vista de Deus. Quando o anjo pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Jacó sabia qual era o nome dele. E a pergunta não foi feita pelo nome, mas sim pelo nome do caráter de Jacó. Jacó sabia que ele era um leão, que ele precisava de uma mudança divina. E Deus muda a história dele e muda o coração do seu irmão Esaú. Porque Deus faz a obra completa. Diga ao teu irmão, Deus faz a obra completa. Em último lugar, Jacó soube que no perdão está a face de Deus. A Bíblia diz depois no capítulo 33 que quando Jacó foi ao teu irmão, o seu irmão veio em direção a ele. E quando Jacó vê o seu irmão, a Bíblia diz que ele se prostra 7 vezes. E o seu irmão se levanta, o levanta e diz para ele, meu irmão, pare com isso. Tem que se prostrar diante de Deus apenas. E a Bíblia diz que Esaú, com o coração transformado, e Jacó com o coração transformado, Esaú vai até ele. Esaú tinha um coração vingativo. Esaú tinha ameaçado Jacó. Mas agora ele vai até o seu irmão Jacó e o abraça e o beija. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jacó, quando vê aquela atitude, diz para o seu irmão, ver o teu rosto, esse rosto perdoador, que não guarda mágoas do passado, é como ver o rosto de Deus. Ele estava vendo o rosto de Deus ali? Não. Ele estava vendo a face, o rosto do caráter de Deus no rosto de Esaú. E é só o perdão que faz isso. Você quer ser parecido com Jesus de Nazaré? Libere perdão. Perdoe. Estão falando, perdoe. Estão caluniando, perdoe. Porque quando você tiver um coração perdoador, as pessoas vão ver que você está perto de Deus. Porque só consegue perdoar, liberar perdão e pedir perdão quem tem a face do caráter de Deus na sua vida. O salmista diz, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. A oração, queridos, é o poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. Acontece através da oração. Dizem alguns estudiosos, eu concluo com isso, que a palavra em hebraico para Deus, o nome pessoal do Criador, o Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, é formada por letras que podemos traduzir sem as vogais, Iavé. Então falar a palavra Iavé sem as vogais, ficaria impronunciável na língua portuguesa. E alguns estudiosos dizem, judeus inclusive, que quando nós pronunciamos Iavé, a palavra Iavé, que significa Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, assemelha-se ou sugere os sons da respiração. É como se nós fizéssemos assim, ó. Vé, 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 vé. Porque o homem só respira.
só respira porque Deus dá a respiração. O homem só tem a vida porque ele é sustentado por Se isso é verdade, eu não sei. Os judeus falam isso e eu respeito muito. Mas que é verdade que nós respiramos porque o Criador, o sustentador da vida, o Todo-Poderoso tem nos dado vida e a oportunidade de vivermos, isso é verdade. De modo que cada vez que realizamos movimentos orgânicos e vitais para respirarmos, inspirando oxigênio e expirando o gás carbônico, estaremos dizendo: a oração opera como a respiração. A oração mantém o crente respirando, mantém o crente vivo. O crente que não ora já morreu espiritualmente. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você quer vitória da parte de Deus, e quer ver a glória de Deus, e quer experimentar a alegria genuína da parte de Deus, respire a oração, inspire a oração, dobre o teu joelho, viva na dependência de Deus, porque com certeza Deus te fará mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, angustiados, oprimidos, com medo, desassossegados, tristes, amargurados, em pânico, em pavor, e eu, disse Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso, paz para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que entrou aqui nessa noite, como Jacó, em pânico, no ápice da sua angústia, com medo acentuado. Você quer ter vitória na tua vida? Não tem estratégia humana. É joelho no chão. É boca no pó. Busque a Deus. Porque só respira de verdade vida quem tem Yahvé no coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus nos faça prosperar. Lembre-se de uma coisa. Tem coisas que só Jesus faz. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus.